Nesse vídeo vamos dar uma olhada nas questões de biologia da prova do Enem no ano de 2015, na aplicação regular. Começando aqui pela questão 47, já traz um tema super complexo. A questão em si não era complicada, mas o tema, né, super complexo, super denso. Vai falar sobre embriogênese, descoberta do microquimerismo fetal, que o próprio texto conceitua, né, como sendo o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células, ou DNA, presente em um indivíduo ou mais derivada de um organismo geneticamente distinto. Então, olha só que coisa complicada, né? Enfim, o texto vai continuar ali, vai falar que algumas mulheres continham células masculinas, então a mulher tem cromossomos XX, e aparentemente eram encontrados nessas mulheres células que continham cromossomo XY. Aí você diz que eram células masculinas, pela presença do cromossomo Y. É... Enfim, e aí o texto no final fala apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram esse microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. E é interessante aqui na legenda, né? Você não é só você, carregamos células maternas na maioria dos nossos órgãos. Bom, o comando da questão vai perguntar: o princípio contestado com essa descoberta do microquimerismo fetal, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que. E aí tinham algumas alternativas aqui. A alternativa correta era a letra E. As nossas células corporais provêm de um único. No caso, o conceito, né, que foi contestado, de que as nossas células provêm de um único zigoto. Ou seja, o zigoto, que é o resultado da fecundação, né, do gameta do nosso pai com a nossa mãe. Nós, teoricamente, né, antes dessa descoberta aqui, nós achávamos que todas as células do nosso corpo provinham daquele evento de fecundação que formou o zigoto que eventualmente, né, se tornou nós. Aparentemente, nós também carregamos no nosso corpo células que nós trocamos ali com as nossas mães durante ali o desenvolvimento, né? A gestação em algum momento. Nunca li profundamente sobre isso aqui. Vou tentar achar um texto e colocar na descrição para dar uma aprofundada a mais, mas é o que eu falei, é um tema super complexo. A questão em si não era complexa, por quê? Não era complicada, por quê? Repara que as alternativas erradas, né? Elas estavam falando coisas corretas. Por exemplo, o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. Se a gente for pensar em epigenética, tem alguma, a gente pode, né, puxar alguma coisa nesse sentido aqui. Letra B, a dominância genética determina a expressão de alguns genes. Sim, o gene que é dominante é expresso, o que é recessivo não é, então também está correto. As mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma. Sim, é a partir das mutações e, enfim, outras forças também, mas mutações, né, são uma das forças que introduzem variabilidade. A letra D vai falar: as mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno. Também tá correto, né? A nossa herança mitocondrial vem da linhagem materna. Então, assim, as outras estavam falando coisas verdadeiras, porém, não foram elas que foram contestadas por essa descoberta aqui. Então, a letra E, bom, claro, né? E também porque a resposta estava meio que na legenda aqui. Essas e outras coisas me levaram a pensar que essa questão aqui não teria sido difícil, mas o tema é super complexo. A questão 48 vai falar sobre um tema também que já foi discutido em uma prova anterior, hipoxia, a relação entre concentração do oxigênio na atmosfera e respiração, né? Atividade metabólica. Então vai falar sobre alguns atletas que passam mal, né? Têm mal-estar ao praticar atividade física em altitudes elevadas. Enfim, nessas condições ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, em equilíbrio no sangue. Aí vai dar aqui a equação. Acho que nada disso aqui era importante, né? Porque a pessoa que já estudou o tema já sabe do que se trata. Bom, mal da montanha. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue, nessa situação aqui, ocorre por causa da queda parcial, da queda da pressão parcial de oxigênio, né? E eu lembro que numa questão lá de 2000, questão número 10, eu até trouxe essa mesma imagem aqui para ilustrar, né, como que no nível do mar a concentração de oxigênio é uma, e conforme você vai aumentando o nível, acima do nível do mar, o oxigênio vai ficando mais, como a gente chama, rarefeito. O ar vai ficando mais rarefeito, em termos de oxigênio, né? E vai ficando mais difícil a respiração, a atividade metabólica, porque você precisa respirar mais vezes, com mais intensidade, né? Para poder adquirir a mesma quantidade de oxigênio que você obteria no nível do mar. Então é muito comum os atletas que vivem em nível do mar e vão praticar alguma competição em altitudes elevadas, que eles subam a altitude algumas semanas antes, né, para permitir que o corpo faça a aclimatação. E essa aclimatação ela vem, o corpo se adapta, né, produz mais hemoglobina, mais hemácias, né, para ter mais veículo ali para transportar
esse oxigênio que vai estar mais rarefeito, mas você então tendo algumas mudanças ali fisiológicas, você consegue pelo menos se adaptar a essa nova realidade de concentração de oxigênio na atmosfera. Enfim, o tema, um tema que não é tão recorrente assim, mas é um tema que vale a pena a pessoa dar uma olhada, porque se cair é uma pergunta que é chata de errar, né? Porque é um tema que não é difícil. A questão 49 vai trazer um tema também, aqui já um pouco mais recorrente, né? Porque vai falar sobre impacto de atividade industrial no meio ambiente, um efluente de uma indústria que, por exemplo, tem a presença, né, de corantes. Esses corantes vão, uma vez eliminados no ambiente sem tratamento, né, vão provocar o escurecimento das águas de um rio, provavelmente, né, onde ele estava sendo lançado. E, enfim, isso eventualmente desencadearia uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial, isso aqui eu circulei porque é importante para a resolução, que ocorre é dentre as alternativas, seria a letra C, inibição da fotossíntese. E muitas pessoas vão pensar, poxa, mas isso aqui eventualmente poderia levar à eutrofização. Sim, eventualmente, o escurecimento da água, né, levaria a uma maior dificuldade da luz do sol chegando lá no fundo do rio, né, e as plantas, as algas, que ficam ali tanto na coluna d'água inferior como no fundo, teriam menos acesso à luz solar e não fariam fotossíntese, poderiam vir a morrer. A morte dessa biomassa, tanto vegetal quanto de micro-organismos, entraria em decomposição, atividade bacteriana para decompor aquele material, consumiria oxigênio, teria um menor aporte de oxigênio da fotossíntese desses seres vivos, muita atividade microbiana levaria eventualmente à eutrofização. Então estudem eutrofização para ficar por dentro, né? Mas o ponto aqui é que ele está pedindo o impacto inicial. E inicialmente, a princípio, né, a primeira coisa que aconteceria seria a inibição da fotossíntese. Todos os efeitos posteriores, incluindo a eutrofização, seriam coisas posteriores. Né? Basicamente era isso, era meio que uma pegadinha. Aqui eu coloquei uma imagem só para ilustrar a eutrofização. Né? Aqui no caso, por conta dessa imagem, né, por conta da proliferação de macrófitas aqui na superfície da água, impedindo a luz solar de acessar lá os níveis mais profundos da água. E então essas algas, essas plantas aqui no fundo, não teriam mais condição de fazer fotossíntese e iriam morrer. Essa biomassa entraria em decomposição, né? Os micro-organismos decompositores iriam atuar ali, diminuindo o oxigênio dissolvido nesse corpo hídrico, eventualmente levando, né, à mortalidade ali de outros organismos também, como os peixes, etc. Isso é eutrofização, né? Enfim, vale a pena dar uma estudadazinha. Basicamente era isso. A questão 54 trouxe o tema da biotecnologia, falando, né, especificamente lá sobre o começo, né, quando Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria, para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam. E aí a pessoa, essa questão aqui está testando, né, se o candidato entende tecnicamente como funciona ali, por exemplo, essa coisa aqui, né, da transferência, né, de uma determinada sequência, um gene, né, para um organismo como a bactéria, para que ela se torne então ali uma fábrica, entre aspas, de produção de uma determinada proteína. E então essa bactéria recebeu o quê? A sequência de DNA codificante de insulina humana, ou seja, o gene para a insulina humana. Repara que ela não recebeu o RNA recombinante ou RNA mensageiro, porque isso tecnicamente, embora também não tenha nenhum tipo de especialidade nisso, mas se você coloca um RNA, por exemplo, numa bactéria, ele pode até ser utilizado uma vez e produzir ali a proteína com a maquinária, né, de os ribossomos da bactéria e tudo mais. Mas a chance disso acontecer não seria, você não teria certeza de que isso aconteceria, e se acontecesse, aconteceria apenas uma vez, e eventualmente esse RNA seria degradado. Então a bactéria não se tornou uma fábrica de insulina, ela apenas fez isso uma vez. Agora, quando você coloca o gene, e esse gene se incorpora, né, ao genoma da bactéria, e essa bactéria se reproduz, se replica, e replica também esse gene, aí você tem ali uma colônia de bactérias que são fábricas de produção de determinada proteína. E é esse que é o interesse dessas pesquisas envolvendo biotecnologia, para a produção, às vezes, de proteínas de interesse tanto econômico quanto na saúde, né? Enfim, então a pessoa estava testando, né, a capacidade da pessoa de entender como acontece esse processo. A questão 58 é uma questão de anatomia, que vai falar especificamente sobre a anatomia do olho. Não vou ficar lendo o texto, nem vou tentar descrever a imagem, porque eu acho que pela tela do vídeo não vai dar para entender. Recomendo que peguem o PDF da prova e olhem a imagem com mais detalhe, né? Mas basicamente, tem dois prédios lá atrás, parece uma mesquita, não sei. E essa pessoa aqui está com uma câmara escura, onde tem um buraco na parede, pequeno. E tem um tecido aqui onde a imagem da mesquita está sendo, de certa forma,
projetada nesse tecido, invertida, né? Os prédios aqui no tecido vão estar de cabeça para baixo. Similar ao que acontece numa parte do nosso olho. Depois essa imagem, né, uma vez que é recebida lá no olho, ela vai pelo nervo óptico até o cérebro, onde ela é processada e corrigida. Mas onde é que então, em que parte do nosso olho estaria acontecendo o que está acontecendo nesse tecido aqui? Seria a famosa retina. Então eu coloquei aqui uma imagenzinha só para realmente, enfim, discutir de forma básica. Não vou entrar muito nos detalhes, porque eu recomendo realmente a leitura, o estudo mesmo da estrutura do olho. A pessoa tem que pegar, tem que ler, tem que assistir, de repente, uma videoaula aí. Deixa eu corrigir uma coisa aqui. Mas basicamente a estrutura do olho a gente vai ter, né, a íris, que é essa parte aqui muscular que modifica, né, a quantidade de luz que entra em determinado ângulo no olho. A gente vai ter aqui a córnea, que é essa película que cobre, né, superficialmente aqui o olho. Vai ter o cristalino, que é uma espécie de lente. Aí tem, né, enfim, o humor vítreo, o humor aquoso, sabe, muitas estruturas assim, eu não acho que vale a pena ir tão a fundo em cada uma das estruturas, mas especialmente retina é muito importante da pessoa estudar a função da retina. Os humores, né, aquoso, vítreo, a córnea é interessante e o cristalino. Acho que são as estruturas mais... Ah, eles também. Sabe, essas principais, assim, não entrar muito assim na coisa muito também histológica da coisa, né, e mais em relação à função mesmo de cada uma dessas partes. A questão 61 vai falar sobre febre amarela e dengue, então duas viroses. Duas arboviroses são transmitidas pela picada de um mosquito, que é o Aedes aegypti. E basicamente o que o texto vai estar introduzindo aqui e a questão vai estar discutindo é que, embora haja vacina para febre amarela, lembrando que essa prova aqui é de 2015, né? Embora houvesse nesse tempo já vacina para febre amarela, bem divulgada, já bem, né, a população já estava sendo vacinada contra a febre amarela. Para dengue ainda havia ali uma dificuldade de se produzir uma vacina. Eu tô falando assim, essa prova de 2015 porque hoje em dia já existe vacina para dengue, embora ela ainda não esteja, até onde eu sei, disponível no SUS. E aí quem quiser saber especificamente sobre isso, pesquisa aí, porque eu não lembro, não sei se ela já está hoje disponível no SUS, mas eu sei que ela está disponível na rede privada de saúde, a pessoa paga, é até uma vacina bem cara, e são 3 doses, se eu não me engano. É... Mas qual foi então durante muito tempo, e até hoje em dia ainda continua sendo, né, um fator de dificuldade para produzir vacina para dengue? Seria o fato de que a dengue existe, né, para esse vírus uma alta variabilidade antigênica no vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. O próprio texto coloca aqui, né, o flavivírus pertencendo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. Então, assim, 4 sorotipos são 4, digamos, linhagens desse vírus, o que dificulta um pouco você fazer uma vacina, né, que combata ao mesmo tempo todas elas. Então, pesquisa aí dengue, né, que é o vírus da dengue, 1, 2, 3 e 4, que são os sorotipos. Também não sou especialista nisso, pode ser até que tenham mais. Só trouxe à tona que essa prova aqui, né? Essa questão aqui pode já estar quando a coisa fica obsoleta, né? Porque a vacina já está hoje em dia disponível, embora, até onde eu sei, apenas na rede privada. Questão 64 vai falar, é uma questão de zoologia, vai falar sobre anfíbios. E anfíbios em geral, já dando meio logo assim a resolução da questão, quando surgem anfíbios, geralmente vai estar associado com características dos anfíbios que fazem deles ainda terem alguma dependência da água, do ambiente aquático. E geralmente essas características giram em torno da respiração, da questão da pele deles, que é uma pele super fina, e a respiração cutânea. Né? Eles têm respiração pulmonar, mas é menos importante do que a respiração cutânea. Então eles precisam de um ambiente úmido para que esse tegumento, para que essa cobertura, né, o epitélio, né, a pele deles, não resseque, porque isso atrapalharia a troca de gases. E um outro fator seria a questão da reprodução. Né? Eles precisam da água para colocar lá os ovinhos deles, né, a questão lá da fecundação e tudo mais, etc. Basicamente, geralmente, quando anfíbios surgem, é por isso. Essa questão aqui vai dizer, né, essa coisa da dependência deles em ambientes úmidos aquáticos. Uma das características a que o texto se refere seria a cobertura corporal delgada e altamente permeável. E aqui a pessoa teria que ter, né, o esclarecimento de entender que essa coisa da cobertura permeável tem a ver com a troca de gases e a respiração cutânea dos anfíbios. A questão 66 é uma questão, assim, objetivamente bem simples. Ela vai falar sobre queimaduras, né? Enfim, vai definir aqui queimadura, vai falar sobre as bolhas, também chamadas de flictenas. Vai falar sobre primeiros socorros, que algumas vezes os primeiros socorros a vítimas que sofreram queimaduras acabam agravando ainda mais a situação. E o comando da questão vai colocar, ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, que são as bolhas, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital seria... É que é uma questão, acho que, de bom senso, né? Não é nenhuma coisa assim que exija nenhum conhecimento
tecnicamente muito profundo. Cobrir a flictena com gases molhadas para evitar a desidratação daquele tecido ali que foi queimado. Repara que as outras alternativas vão falar assim, é um verdadeiro show de horrores, né? Passar creme dental para diminuir a ardência. Eu não queria nem tentar fazer isso, não quero nem saber se funciona, porque, honestamente, passar creme dental e na letra D, perfurar a flictena, jamais façam isso, tá? A bolhazinha lá, não mexe naquilo, cobre com uma gaze molhada, né? Úmida, e a pessoa vai para o pronto-socorro para receber ali um curativo apropriado. A questão 70 traz um tema super interessante. Vai falar sobre raças de cães domésticos. É uma questão de evolução. Tá? O tema que está sendo discutido aqui tem um pouco de genética e evolução, mas genética e evolução estão sempre de mãos dadas, né? Bom, vai falar sobre raças de cães domésticos que não conseguem copular entre si devido à grande diferença de tamanho. Eu não sei muitas raças de cachorro, sou muito ruim assim em lembrar nome de raça de cachorro, mas pensa aí num cachorro super pequeno e um cachorro super grande. Anatomicamente, né, morfologicamente falando, a cópula às vezes chega a ser impossível. Entretanto, reprodutivamente eles ainda poderiam funcionar, né, se você fizesse ali de repente uma inseminação artificial, por exemplo. Bom, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Ou seja, você pega o cachorrinho, né, o menor cachorrinho lá que tiver, e um cachorro super grande, eles ainda são considerados na mesma espécie, porém de raças diferentes. Por que que isso acontece? A especiação, ela é o seguinte, o conceito biológico de espécie, de Ernest Mayr, diz que indivíduos são de espécies diferentes quando eles não conseguem reproduzir gerando descendentes férteis. Pode até ter a reprodução, mas o que surge dessa reprodução não é fértil. Então, por exemplo, né, tem aquele exemplo lá do cavalo e o jumento, a égua e o jumento, no caso, ou o cavalo, que do cruzamento dessas duas espécies surge um burro ou uma mula, se for fêmea, e esse burro e essa mula são estéreis, eles não conseguem reproduzir e gerar descendente. Eles não são férteis. Portanto, embora haja ali um resultado, né, do cruzamento entre um jumento e uma égua, por exemplo, essa cria, no caso o burro ou a mula, não é fértil, então cavalo, jumento, né, égua e jumento, são espécies diferentes. Então aqui basicamente o que está acontecendo é o seguinte, a especiação não ocorre devido à manutenção do fluxo gênico entre as raças. Porque, assim, exatamente isso que eu acabei de falar, né? O fluxo gênico é isso, é você ser capaz de trocar genes por reprodução. Os gametas ainda funcionam um no outro. Né? O gameta lá sei lá, do pastor alemão funciona num dálmata, funciona num São Bernardo, entendeu? Dá para fazer cruzamentos com esses animais, portanto, dentro do conceito biológico de espécie, eles ainda seriam consideradas da mesma espécie. Embora raças diferentes, né? Mas a raça já é uma coisa artificial, mais artificial do que espécie, né? Enfim. Não vou nem entrar muito nessa discussão não, porque isso vai longe. Questão 74 vai falar, é uma questão de histologia, formato das células. Ela abrange um pouco histologia, né, citologia, genética, porque vai falar sobre DNA. Bom, o formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Aí vai falar sobre alguns formatos de célula, né? Pensa aí no neurônio, no hemácia, numa célula muscular, enfim. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células, lembrando, né, lembra lá da embriogênese, né, as primeiras células lá que vão se proliferando, se multiplicando, eventualmente correndo ali as diferenciações celulares, né, os tecidos se diferenciando. Como que acontece essa diferenciação? Se tudo vem de uma mesma célula precursora, como que ocorre essa diferenciação? Através de expressarem em algumas células, né, elas se comprometem com linhagens celulares por conta da expressão de porções distintas do genoma. Eu trouxe aqui duas imagens, assim. Essa aqui é sobre o DNA, né? Ele fica distribuído no núcleo da célula, em intérfase, de forma bem homogênea, embora a gente tenha que tomar cuidado porque ele vai ter a parte que a gente chama de eucromatina e a heterocromatina. E a eucromatina é a parte que o DNA está, que aqui está representado mais claro, né? Onde o DNA está ativo, portanto ali ocorre transcrição gênica. E a heterocromatina, se isso ocorre, ocorre bem menos. Então a eucromatina seria a parte ativa do DNA. E isso pode variar, né? Qual parte do DNA vai estar ativo pode variar de célula para célula. Então, assim, isso determinaria se numa célula, por exemplo, determinada parte do DNA está mais ativa, ela vai produzir mais determinado tipo de proteína. Então, ela pode se tornar uma célula muscular ou uma célula nervosa, etc. Né? E um outro fator que também pode levar à produção de diferentes proteínas, eu trouxe aqui meio que a parte, essa coisa aqui da eucromatina, da heterocromatina, a expressão de porções diferentes do DNA, ela é mais importante para a questão. E essa coisa aqui do splicing alternativo é um outro fenômeno que acontece também a nível ali
enfim, já no processamento do RNA, né? Então, assim, houve a transcrição do RNA. Esse RNA vai passar por um processamento que a gente chama de splicing, e esse splicing ele é alternativo, ou seja, a partir de uma sequência vermelha, amarela, verde, azul, você pode produzir um RNA mensageiro vermelho, amarelo, azul ou vermelho, verde, azul, sabe? Então esse é o splicing alternativo, recomendo pesquisar mais sobre isso. É um outro fator também que pode levar uma mesma célula, inclusive um mesmo DNA, a produzir proteínas diferentes. São, assim, são coisas que são interessantes da pessoa se aprofundar um pouco, né? Ahn, questão 76. Essa questão vai falar sobre síntese e endereçamento de proteínas. Não era uma questão difícil para quem estuda, né, básico de citologia, mas ela repara que as alternativas envolviam gráficos. Então, assim, isso eu já considero que envolve uma complexidade maior, porque a pessoa tem que analisar alternativa por alternativa, né? Enfim, para não se confundir. Mas basicamente é o seguinte: ela quer saber qual é o caminho que uma proteína vai fazendo na célula enquanto ela vai sendo sintetizada e depois passando por algum processamento. Então ela dá aqui 5 alternativas. Você tem 3 compartimentos aqui que estão sendo discutidos, né? O retículo endoplasmático, o complexo Golgiense e vesículas de secreção. Então a pessoa tem que saber assim. E um outro detalhe importante é porque eu estou pulando o texto, né? Para tornar a questão mais objetiva. Mas eles marcaram essa proteína com radioatividade. Então eles conseguem acompanhar onde ela está na célula por essa emissão, né, de radioatividade, com o passar do tempo. Então vamos olhar logo a resposta certa, que era a letra C. Repara aqui, com 5 minutos, eles, pela presença da radioatividade, eles perceberam que as proteínas estavam mais presentes no retículo endoplasmático. E o que tem no retículo endoplasmático, especialmente no rugoso? Os ribossomos, onde as proteínas estão sendo produzidas, né? Eventualmente no retículo liso pode também ter algum processamento ali, alguma modificação na estrutura da proteína. Depois dessa proteína, né, ou seja, 10 minutos aqui, ó, já passaram mais 5 minutos, né? A proteína então já era mais observada onde? No complexo Golgiense. Lá estava sendo emitida mais radioatividade. E o que acontece no complexo Golgiense? Algum processamento na estrutura da proteína e eventualmente a formação de vesículas para que essa proteína, ou o produto que fosse, né, fosse exocitado da célula. E, por fim, né, com 15 minutos passados, eles observaram as proteínas em vesículas de secreção. Então, basicamente, essa era a resposta, né? O caminho que a proteína fez na célula desde o momento que ela foi produzida até o momento que ela foi exocitada. A questão 78 falou sobre uma planta, a coroa de Cristo, uma planta bem comum em ornamentação, né? Que esse látex dessa planta, extraído dela, teria ali propriedades moluscicida, ou seja, que combate moluscos. E a questão vai colocar aqui o uso desse látex poderia compor ali, né, algum agente para combater hospedeiros intermediários de uma determinada doença. E aí a pessoa pensa, né, molusco, doença, né, a pessoa que estuda já sabe. Essa questão aqui, ela é um bom exemplo do que eu geralmente falo, que quando fala-se de parasitologia, né, de parasitos no Enem, geralmente ele vai estar focando, ele pode focar no agente etiológico, ele pode focar em algum dos hospedeiros, como ele pode também focar em estratégias para combater essa doença, atuando, né? E a pessoa tem que ter os conceitos, né? De quem é o agente etiológico, de quem pode ser ali um possível vetor, um hospedeiro intermediário, um hospedeiro definitivo. Ter esse quadro na cabeça, quem é o agente etiológico, um possível vetor, quem é o hospedeiro intermediário, um hospedeiro definitivo, é importante. Sintomas, geralmente eu não tenho visto cair, né? Eu não sei se a gente pode ver de repente no futuro alguma prova possa ter cobrado, ou possa vir a cobrar no futuro, mas raramente a gente cobra sintomas. Geralmente ele dá os sintomas, né? Que nem leptospirose, já teve questão que caiu. Ele colocou lá os sintomas da leptospirose e a pessoa teria, né? Mas teria também outras formas da pessoa chegar na resposta sem necessariamente saber os sintomas. Tem algum vídeo aí no passado, eu comentei sobre isso. Bom, seria então no controle associado a moluscos, esquistossomose. Né? Então, o agente etiológico é o Esquistossoma mannsoni. Ele, na forma infectante no ser humano, ele vai estar na forma adulta, né? Na forma reprodutiva, que são esses dois aqui, macho e fêmea. A forma como ele entra no ser humano é na forma dessa larva aqui, que a gente chama de cercária. E ela vai estar presente ali no meio, né? No meio ambiente, numa lagoa, por exemplo, e ela entra por via cutânea. E qual é a participação do caramujo nisso, que é o molusco aqui no caso, né? Ele é um hospedeiro intermediário, ele libera essas larvas aqui, certo? O parasito entra nele numa forma e sai dele na forma dessa larvinha. Então ele, de certa forma, contamina o ambiente com as larvinhas, né? Ele libera larvas no ambiente.
Então, assim, uma questão desse tipo, a pessoa, né, teria que estar por dentro aqui que o molusco está associado à esquistossomose. Uma questão poderia, por exemplo, cobrar a questão do saneamento básico, né? Ao invés de falar sobre eliminar caramujos, poderia falar por que não parar de eliminar dejetos humanos no meio ambiente. Também era uma outra alternativa possível, mas aqui ela falou sobre a ação moluscicida, também é uma questão legal, né? Porque cobra também do aluno o conceito, mas são diferentes vertentes que poderiam ah, estar presentes aí numa questão sobre esquistossomose. Questão 81, ela traz um gráfico super complicado. Esse gráfico aqui é chatinho de ler. Você tem que olhar para ele durante um tempo para você entender o que está acontecendo aqui. São várias curvas, né? E um gráfico com várias curvas sempre fica bem complexo. Mas ela está falando aqui sobre metabolismo. Então ela vai falar que na respiração aeróbica, né? Os seres humanos é um ser aeróbico, né? Outros animais também, outros seres vivos também. Por respiração aeróbica, que é uma atividade metabólica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Portanto, produz muito ATP. Esse número 38 aqui não se apeguem muito a isso, porque isso aqui é um número teórico. Eu acho até que hoje em dia o correto é menos do que isso. Vocês podem ler aí de repente algum material 30, 32. Por isso que eu falei, não se apega muito a isso aqui não, até porque esse 38 aqui nunca vai ser a resposta da questão, porque se cobrar isso aqui é uma sacanagem. Bom, então em respiração aeróbica, você produziria né, mais de 30 ATP por uma molécula de glicose. Já em condições anaeróbicas, né, o consumo de uma molécula de glicose levaria apenas 2 moléculas de ATP. E isso aqui já está correto, tá? Isso aqui dificilmente vai mudar. Por glicólise, né, uma molécula de açúcar, de glicose, produz 2 ATP apenas. E aí a pessoa teria que pensar, pô, então anaerobicamente você precisa de mais glicose para produzir a mesma quantidade de ATP que você produziria aerobicamente, certo? E então isso aqui vai estar no gráfico e a pessoa vai ter que olhar aqui qual dessas curvas representaria, ilustraria essa, uh, essa afirmação. Então a gente tem no eixo X aqui concentração de oxigênio, a gente começa aqui com uma baixa concentração de oxigênio e termina com uma alta concentração de oxigênio. E no eixo vertical, no eixo Y, consumo de glicose. Então aqui embaixo, aqui no zero, né, baixo consumo de glicose, lá no alto, né, 40, alto consumo de glicose. Qual curva representa o perfil do consumo de glicose para a manutenção da homeostase, o equilíbrio corporal, de uma célula que inicialmente está em condição anaeróbica, portanto ela está fazendo glicólise, ela está precisando consumir muito mais açúcar para produzir a mesma quantidade de ATP do que uma célula aeróbica, em condição aeróbica, né? E que eventualmente essa célula vai ser submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Então ela vai começar aqui embaixo e vai terminar, né, com mais oxigênio. O que vai acontecer com essa célula então? Ela vai começar consumindo muita glicose para produzir ATP e depois no final ela não vai mais estar precisando de tanta glicose assim porque ela já vai estar com o metabolismo aeróbico ativado. Portanto, seria a curva 5. Essa curva aqui, eu vou botar ali, ó, certo? Começa consumindo muita glicose, porque precisa, né, anaerobicamente, e no final das contas vai estar consumindo menos glicose, porque o metabolismo aeróbico vai estar ativo, então você vai demandar menos glicose para produzir uma mesma quantidade de ATP. A questão 83 vai falar sobre cariotipagem. O cariótipo, recomendo que pesquisem sobre isso. É uma forma de você representar, né, como se fosse uma ilustração para representar o genoma da pessoa, os cromossomos, né? Enfim, padrão cromossômico. Aí eles vão pegar ali, vão colocar os cromossomos, né? Por exemplo, a gente tem 2 cópias do cromossomo 1, 2 do 2, 2 do 3, e vão colocar lado a lado, né? E também dos cromossomos sexuais. No caso de uma mulher, XX, XX, no caso de um homem, XY. Basicamente é isso. Vocês já viram essa imagem em algum lugar, e acredito que vocês se lembrem de já ter visto. Bom, então num ser humano num ser vivo como o ser humano, nós temos 23 cromossomos que estão em pares, portanto 46 cromossomos no total. Então a gente vai colocar, por exemplo, um ser humano normal, ele vai ser 46 XX no caso de uma mulher, ou 46 XY no caso do homem. O 46 para demonstrar que a pessoa tem 23 cromossomos, né, em pares, portanto 2 pares de cada cromossomo, 2 pares de 23 cromossomos, e XY e XX apenas para determinar se é homem ou mulher. Mas se houver alguma alteração, né, você por exemplo, pode ter um caso como esse aqui, 47XY mais 18. O que aconteceu aqui? 47, então já tem uma mais que 46. XY é um homem, mais 18. Significa que ele tem uma cópia a mais do cromossomo 18. Por que uma cópia só a mais? Porque o normal é 46 e aqui está 47.
Se fosse 48 mais 18, seria 2 cópias a mais do cromossomo 18, e por aí vai. Bom, a alteração cromossômica da criança que apresenta esse cariótipo aqui, né? Pode ser classificada como uma alteração cromossômica numérica do tipo aneuploidia. Repara que as próprias alternativas aqui já colocam, né? Que pode ser a alteração cromossômica pode ser tanto estrutural quanto numérica. Vamos ver isso com um pouquinho mais de ilustração agora. Alterações cromossômicas estruturais podem ser, por exemplo, deleção, uma parte do cromossomo é literalmente deletada, então ele fica menor. Repara aqui. Pode ser uma duplicação, uma parte do cromossomo pode sofrer uma duplicação, então repara que ele fica até maior, né? Porque repete uma parte dele. Pode sofrer uma inversão, então uma parte do cromossomo inverte de posição com outra. E pode ser também translocações, onde, enfim, cromossomos trocam ali partes deles um com o outro. Lembrando que se dois cromossomos do mesmo, por exemplo, dois cromossomos, né, o mesmo cromossomo, porém os pares, né, os cromossomos do par de cromossomo, trocarem informação entre si, a gente chama de permutação ou crossing over. A translocação vai ser entre cromossomos distintos. Então, por exemplo, se um cromossomo 1 trocar uma parte com outro cromossomo 1, crossing over, permutação. Se um cromossomo 1 trocar uma parte dele com o cromossomo 2, por exemplo, aí a gente chama de translocação. Bom, e as alterações cromossômicas, como foi visto na questão, podem ser também numéricas, do tipo euploidia, aneuploidia. Esse quadro aqui é interessante da pessoa olhar com calma ele. Aqui a gente está considerando um organismo normal diploide. Então, por exemplo, se ele tiver diploide, né, 2 cópias de cada cromossomo. Se você tiver apenas um lote de cada cromossomo na célula, seria um caso de monoploidia. É errado, né? Para um organismo diploide, isso aqui seria problemático. Assim como a triploidia também, você ter 3 cópias de cada cromossomo, imagina. Então, isso são as euploidias. As aneuploidias são aqui envolvendo um cromossomo específico, então não mais todo o conjunto cromossômico. Aqui em cima, todos os cromossomos teriam que sofrer essa alteração. Então você teria apenas uma cópia de cada cromossomo, assim como acontece no gameta, mas entenda que o gameta isso não é problemático, porque o gameta é um gameta. Ele sofreu meiose e ele tem que ser, né, no caso, monoploide, vamos colocar assim. Isso aqui é no caso de ser uma alteração em células somáticas. Isso aqui seria problemático. No caso das aneuploidias, apenas um cromossomo em todo o lote de cromossomos, né, sofreria ali alguma alteração. Então você poderia ter a nulissomia, monossomia, trissomia, como foi no caso da questão, né, que tinha uma cópia a mais lá do cromossomo 18, né, 47XY18, seria uma trissomia do 18, né, ele tem uma cópia a mais do 18, ele tem as 2 cópias que ele deveria ter, mais uma, então trissomia. É o que acontece na síndrome de Down, alguns casos de síndrome de Down, que é a trissomia do 21. Pode ter também outras razões lá, é muito complicado, mas em geral, os casos mais clássicos, né, de síndrome de Down, a gente geralmente estuda a trissomia do cromossomo 21, que então é uma aneuploidia, uma alteração numérica nos cromossomos. A questão 84 é uma questão também complicadinha de fisiologia. Eu não vou nem esboçar aqui uma explicação mais profunda dela, porque é um tema super que envolve respostas hormonais, enfim, sistema endócrino, né, enfim, o sistema excretor. Então, assim, a discussão dela é uma discussão muito profunda. Eu prefiro colocar um texto na descrição do vídeo e estimular quem está assistindo, de repente, a se aprofundar mais nesse tema aqui, que é um tema super importante. Mas, basicamente, ela vai falar sobre um grupo, numa expedição, que ficou embaixo do sol quente, sem água, portanto, desidratado. E, enfim, o sistema excretor teve que ativar ali, né, uma determinada resposta para não perder água, certo? Eles começaram a sentir sede e tudo mais. Sim, eles tiveram que começar a reter líquidos no corpo. Qual foi então o processo que teve um acréscimo ali no sistema excretor dessas pessoas que estavam num quadro ali de desidratação? Eles passaram a produzir urina com maior concentração de sais. Uma urina com menor volume de água e mais concentração de sais. Porque tiveram que reter mais água no corpo, né? Para evitar a desidratação. Então a urina saiu mais concentrada. Aquela coisa quando a pessoa vai lá e faz a urina super amarela, escura, né? Porque, né, teve ali uma maior concentração ali, tanto dos sais como também de compostos tóxicos, como ureia, por exemplo, que são eliminados também na urina e acabam saindo em maior concentração. Então a urina fica mais escura e com um odor mais forte. Como eu disse, eu não vou entrar nas discussões sobre como que isso ativa, porque é muito complicado. Isso aqui daria, tipo, 10 aulas para explicar todas as respostas. Eu vou colocar uma aula que eu sei que tem na internet mesmo aí, uma apresentação de slides super interessante sobre isso aqui. E recomendo assistir videoaula sobre isso aqui. Videoaula mesmo daquela de 40 minutos mesmo para poder ter uma base. A questão 37 vai falar sobre cadeia alimentar, de certa forma, né? O nitrogênio, um elemento essencial à vida.
Enfim, os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio. Aí a pessoa já fica com aquela imagenzinha lá do ciclo do nitrogênio, né? A fixação do nitrogênio. Enfim. A questão é querer saber o seguinte: animais garantem a satisfação de suas necessidades. Eu fiz essa correção aqui porque eu achei que o comando tava errado. Animais garantem suas necessidades. Eu achei que isso aqui ficou mal escrito. Então eu coloquei: animais garantem a satisfação de suas necessidades metabólicas desse elemento, do nitrogênio, pela cadeia alimentar, né? Pela transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Então, os vegetais, com suas associações lá com micro-organismos, bactérias, vão captar, né, o nitrogênio da atmosfera, esse nitrogênio vai ser fixado, vai ser assimilado pelas plantas na forma ali dos nitratos. Então, os herbívoros, os consumidores primários, vão consumir a biomassa vegetal, que já contém ali o nitrogênio, e esses herbívoros depois vão ser consumidos pelos consumidores secundários, terciários, etc. Então, eu coloquei aqui uma imagenzinha lá do Enem de 2011, né, questão 48, que falava, né, de uma cadeia alimentar, consumidores primários, secundários, terciários, também é um tema super interessante para Enem. E basicamente era isso aqui. Bom, terminamos por aqui o vídeo. Uma prova, embora curtinha, né, porém muitos temas interessantes. E nos vemos no próximo vídeo para discutir a prova de 2015 PPL.